Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução à inferência estatística. Nós já vimos estatística descritiva, nós já vimos estatística probabilística, conceitos muito importantes para a gente entrar nessa terceira etapa, que é a inferência. A inferência ela é muito importante dentro das técnicas experimentais, porque é por meio dela que nós tiramos conclusões sobre uma população. Vamos lá, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos relembrar a subdivisão da estatística. Nós vamos introduzir a probabilidade e o teste de hipótese. Nós vamos entender o que é o p-valor, nós vamos conhecer os tipos de erro e nós vamos interpretar a estatística de um artigo científico. Então vamos lá. O objetivo de uma investigação científica é descobrir, entender e estudar alguma característica de uma certa população. E a estatística é uma ferramenta que auxilia esse tipo de pesquisa. Já vimos que a estatística descritiva serve para resumir, simplificar e observar um conjunto de dados. Tá? Agora nós veremos a inferência estatística. Nós já vimos a probabilidade estatística. E, nessa segunda etapa, nós vamos ver os testes de hipótese, que utilizam a probabilidade. A inferência estatística, ela tem como objetivo fazer afirmações sobre uma população a partir de um conjunto de dados representativos, uma amostra, dessa mesma população. Tá? A amostra nós vamos ver aí na nossa próxima aula. Tá? Nesse contexto, é o conjunto de técnicas utilizadas para identificar relações entre as variáveis que representam ou não relações de causa e efeito. A população é muito maior do que a amostra observada. Assim sendo, cada afirmação deve sempre vir acompanhada de uma medida de precisão sobre a sua veracidade. A inferência estatística é necessária para tirar conclusões e realizar tomadas de decisões em uma população. Então, para que a gente utiliza a inferência estatística? Tá? Um exemplo. Por exemplo, nós podemos prever a duração média da vida útil de um maquinário com base no desempenho de muitos maquinários. Tá? Nós podemos comparar a eficiência de duas dietas para aumentar o ganho médio diário de peso com base no ganho do peso de indivíduos submetidos a essa dieta. Nós podemos determinar a dosagem ideal de um novo medicamento com base em testes feitos em pacientes voluntários de hospitais selecionados aleatoriamente. Tá? Então, nós podemos prever, nós podemos comparar, nós podemos determinar várias coisas por meio da inferência estatística. Dentro da inferência, nós estudamos as probabilidades e os testes de hipótese. Tá? Nós já estudamos as teorias de probabilidade. Tá? As probabilidades elas servem para identificar a chance de ocorrência de um determinado resultado de interesse. Por exemplo, a proporção de votos que o candidato A terá numa próxima eleição, a probabilidade de nascer fêmea de um parto, a proporção de indivíduos infectados com uma doença após a estação chuvosa, por exemplo. Já a hipótese estatística são afirmações ou conjecturas sobre um parâmetro, ou mais parâmetros, da distribuição de probabilidade de uma característica da população ou de uma amostra. Tá? E aí nós temos exemplos de hipóteses. Tá? Vou pôr aí a probabilidade do ladinho da hipótese para a gente ver a diferença. A hipótese é que o candidato A vencerá a próxima eleição. A probabilidade de nascer fêmea de um parto é de 50%. A proporção de indivíduos infectados com uma doença após a estação chuvosa é maior que 5%. Tá? Então, a probabilidade é uma proporção, a hipótese é uma afirmação. Então, eu estou afirmando. Essas hipóteses elas podem ser falsas ou verdadeiras. E por meio de testes de hipóteses, nós verificamos qual que é a probabilidade da hipótese ser falsa ou verdadeira. Ou então, com um nível de probabilidade, com um nível de confiança, nós determinamos aí se essa hipótese ela é verdadeira ou não, ok?
Em estatística, nós utilizamos o que nós chamamos de teoria popperiana, tá? Que foi descrita por Popper. Em estatística, não se pode provar nada, apenas desprovar. Tá? Se nós só aprendemos como erramos, é mais fácil refutar do que provar alguma assertativa. Então, os estatísticos eles não perguntam qual é a probabilidade de estarem certos, mas qual é a probabilidade de estarem errados. Tá? Então, normalmente os estatísticos dizem lá, o nível de 5%, a chance dessa hipótese estar errada é tanto, tá? Para fazer isso, nós estabelecemos a hipótese nula, tá? O teste de hipótese é um procedimento baseado nas informações contidas na amostra, uma regra de decisão que nos possibilita decidir em rejeitar ou não as hipóteses nulas e as hipóteses alternativas, tá? A hipótese nula a gente vai ter uma só. Agora, em relação às hipóteses alternativas, normalmente nós temos mais do que uma. Vamos ver aí um exemplo. Queremos avaliar se uma moeda é honesta. A hipótese nula é o que a gente chama de hipótese de igualdade, tá? Então, nós vamos dizer que a hipótese ela é honesta. E a hipótese alternativa, nós vamos dizer que a moeda não é honesta. Tá? Então, temos aí duas afirmações. A moeda é honesta, a moeda não é honesta. Tá? Então, em linguagem estatística, quando a gente joga uma moeda e ela é honesta, a probabilidade de chance de sair cara é 0,5, por exemplo. Então, o H0, que é a nossa hipótese nula, é P igual a 0,5. Tá? Já a hipótese alternativa é P diferente de 0,05, que pode ser maior ou menor do que 0,05. Tá? Então, nós podemos ter várias hipóteses nulas aí. Tá? Vamos ver um outro exemplo. O estudo de uma nova droga. A nova droga apresenta maior eficácia que a droga em uso. Tá? E aí nós temos várias hipóteses alternativas. Tá? Então, a droga nova é igual à droga alternativa em relação à eficácia. A droga nova é maior, né, como hipótese alternativa, né, apresenta maior eficácia que a droga atual, ok? A gente pode ter aí outras hipóteses. A hipótese 2 ali como exemplo. A nova droga se propõe a reduzir os efeitos colaterais, tá? Então, a droga nova é igual à droga atual, né, no H0, e no H1, a droga nova tem menor efeitos colaterais que a droga atual, tá? E a hipótese 3, um outro exemplo, a nova droga tem efeitos sobre o apetite dos indivíduos, tá? Falando aí de um efeito colateral específico. A nova droga tem o mesmo efeito sobre o apetite dos indivíduos, já a droga nova tem diferentes efeitos sobre o apetite dos indivíduos. Então, nós podemos utilizar aí a nossa criatividade como pesquisador e determinar vários tipos de hipóteses. Lembrando aí que o H0 é a hipótese nula, normalmente uma hipótese de igualdade, e o H1 é a nossa hipótese alternativa, uma hipótese de diferença. Quando nós, então, relembrando de novo, a hipótese nula expressa igualdade, a hipótese alternativa expressa uma desigualdade. Como, por exemplo, aí vamos supor que estamos falando de média de peso. A média é igual a 1,65 de peso não, de altura, 1,65 metros, a média é diferente de 1,65 metros como hipótese alternativa, ok? Vamos ao p-valor. O p-valor ele também é chamado de nível descritivo ou probabilidade de significância. É a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquele valor observado em uma amostra sobre hipótese nula. O p-valor, por exemplo, ele pode ser 0,05. Nesse caso, a probabilidade de 5% que a hipótese nula é verdadeira na amostra que estamos a testar. Tá? Então, é uma probabilidade de quanto que essa hipótese nula ela é verdadeira.
Ao realizarmos uma tomada de decisão por meio de uma amostra e não de uma população inteira, podemos cometer dois tipos de erro. Tá? O primeiro erro é o erro tipo 1, quando a gente rejeita H0 e H0 é verdadeira, ou o erro tipo 2, quando a gente não rejeita H0 e o H0 é falso. Tá? Em estatística, né, como nós já vimos lá naquela teoria popperiana, nós não aceitamos, então, o H0, tá, pessoal? Então, é isso que eu quis dizer lá com aquela teoria de Popper, que nós não aceitamos o H0. Ou nós rejeitamos o H0 ou não rejeitamos o H0 de acordo com aquele nível de significância, tá? Então, a gente não aceita, a gente não diz que a hipótese é verdadeira, a gente simplesmente não rejeita H0. E quando a gente não rejeita H0, significa que é muito próximo do H0 ser verdadeiro, ok? Então, nós temos aí os tipos de erro, né? Quando a gente rejeita H0 e a hipótese é verdadeira, a gente tem o erro tipo 1. Quando a gente rejeita H0 e a hipótese é falsa, aí a gente não tem erro, né? Agora, quando a gente não rejeita H0 e a hipótese H0 é verdadeira, também não temos erro. E quando a gente não rejeita H0 e a hipótese H0 ela é falsa, a gente tem o erro tipo 2, tá? A probabilidade alfa do erro tipo 1 é denominada nível de significância, tá? Então, normalmente a gente leva em consideração o alfa nos nossos testes, ok? E não o erro tipo 2, que ele pode ser conhecido como beta, tá? Então, o erro tipo 1 é chamado de nível de significância alfa. O nível de significância é geralmente determinado pelo pesquisador antes da coleta de dados. Em muitas aplicações estatísticas, o nível de significância é tradicionalmente fixado em 0,05. Em outras pesquisas, a gente também tem esse valor fixado em 0,01. E dependendo aí da variável, quando a gente tem maior variabilidade ou é uma característica mais difícil de estudar, a gente aumenta aí um pouquinho do erro alfa do nível de significância, ok? Nos experimentos, então, atribuem-se baixos valores para alfa, de 1 a 10%. Normalmente, formula-se H0 com a pretensão de rejeitá-la, tá? Então, na maioria das vezes, a gente formula aquela hipótese de igualdade com a pretensão de rejeitá-la. Então, por isso que vem o nome de hipótese nula. Porém, pessoal, é muito importante saber que, às vezes, quando a gente não rejeita H0, é um resultado interessante, tá? Porque normalmente, tá? Por que a gente sempre tem na maioria das vezes a gente tem a pretensão de rejeitá-lo? Porque normalmente a gente quer encontrar uma diferença, a gente quer encontrar algo que se destaque em relação a outro material, por exemplo, ou então a uma droga nova que tem um desempenho melhor, ou que seja mais barata, tá? Só que quando a gente acaba não rejeitando H0, é um resultado interessante, porque, por exemplo, vamos supor que estejamos trabalhando com dois materiais diferentes e queremos saber se os materiais têm o mesmo desempenho. Se esses dois materiais tiverem o mesmo desempenho, significa que eu tenho aí dois materiais diferentes para se utilizar, tá? Então, também é um resultado interessante, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, poxa, meu experimento deu tudo errado, porque eu não rejeitei H0, os meus tratamentos tiveram o mesmo resultado, foi tudo igual. É um resultado interessante, ok? Então, pense de uma outra forma, tá? Se o teste indicar a rejeição de H0, tem-se um indicador mais seguro da decisão, tá? Então, quando a gente rejeita H0, a gente tem um indicador mais seguro, porém, nem sempre é isso que a gente encontra e a gente tem que aceitar. Se o teste indicar a não rejeição de H0, diz que com o nível de significância alfa, nós não podemos rejeitar H0, tá? Então, é isso que nós tiramos aí de conclusão
dos nossos experimentos por meio aí dos nossos níveis de significância. E aí, pessoal, vamos praticar, né? Procure um artigo da sua área que compare tratamentos por meio de uma variável resposta, determine as hipóteses nulas e alternativas e verifique o p-valor e a conclusão do pesquisador em relação aos tratamentos e a variável resposta escolhida, ok? Observações. É possível que em um artigo que se compare muitas variáveis respostas, no entanto, escolha somente uma para discutir neste trabalho, tá? Então, escolha só uma variável resposta, tá? Pode acontecer também de vários tratamentos diferentes, né? O pesquisador está comparando diversas dosagens, né, de um determinado elemento e também está comparando o tempo, tá? Escolha um, tá? Escolha uma característica que ele comparou. Escolha lá ou o tempo, ou a dosagem, ou o tipo de aditivo, só um tratamento, um tipo de tratamento. E escolha também um tipo de variável resposta, porque pode ser que ele esteja avaliando peso, altura, volume. Escolha um, pega o peso e pega o tempo de hidratação, sei lá, alguma coisa assim lá no experimento. Não escolha artigos de revisão de literatura, tá? Porque os artigos de revisão de literatura basicamente tudo que tem na literatura, nos livros, nos artigos sobre um determinado assunto, tá? Não escolha estudos de caso, porque normalmente nos estudos de caso nós não temos estatística, e sim um estudo de um caso específico, por exemplo, por que aconteceu a queda de um edifício. Ele está fazendo um estudo de caso sobre aquele edifício, e aí a gente não vai ter estatística sobre isso, tá? Casos de observação, que é bem parecido aí com os estudos de caso. Comparação de modelos e análises de regressão, tá? Modelos e análises de regressão é porque ele está comparando as equações, e nesse caso a gente não chegou nessa etapa, tá? Então está comparando aí uma equação para determinar uma determinada variável e assim por diante. Então, escolha aí experimentos mais simples, que seja possível encontrar p-valor, que seja impossível encontrar as conclusões, as hipóteses, e escreva aí para mim essas hipóteses e essas variáveis e respostas, ok? É muito importante ler os artigos científicos, porque a gente sempre fica antenado aí com o que está acontecendo na ciência, na nossa área de estudo, tá? E entender aí o material e métodos, como foi realizada a estatística, é muito importante, porque quando a gente for realizar os nossos próprios experimentos, a gente já vai saber construir as hipóteses, determinar as variáveis que são importantes, e mesmo que nós não vamos para a área de pesquisa, por exemplo, é muito importante nós lermos artigos para que a gente saiba o que utilizar na prática, né? Por exemplo, na construção, ou então nos medicamentos que nós vamos utilizar, ok? Então, nós aprendemos aí, nós relembramos a subdivisão da estatística. A estatística descritiva e a estatística probabilística são muito importantes, porque são bases teóricas para a inferência estatística, tá? Nós vimos a probabilidade e o teste de hipótese, né? O que é uma hipótese, o que é uma probabilidade. Nós vimos também aí o p-valor, tá? Que é muito importante. Nós vimos os tipos de erro e com o artigo científico, aprendemos a interpretar a estatística de um artigo científico, ok? Finalizamos aí a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Bons estudos!